Eu falei, tô indo para mais uma entrevista. Graças a Deus eu sou muito chamada para falar de autivismo, né, de autismo, mas eu falo, é uma luta que eu comentei aqui no começo, a gente tava aqui, tava um Uhum. silêncio. Eu falei, eu não Uhum. tenho esse silêncio, né? Eu não Uhum. tenho esse silêncio aqui que a gente tem. A vida realmente muda de ponta cabeça. Mesmo a Camê tendo terapias, tem as crises, tem a dinâmica. A gente tem que cuidar da família entendendo que eu tenho uma dentista, uma economista e uma autista, eu brinco. Você tem três filhas, Três filhas. uma é dentista Uma e uma economista, e eu economista, falo que uma além da das. Camê que tem autismo. Então eu falo assim, eu tenho que entender que eu tenho três dinâmicas de pessoas diferentes em casa, né? Eu Uhum. tenho que trabalhar, eu não posso dar atenção para uma e para outra. A nossa cabeça realmente é uma máquina, é 24 horas E pensando você em tudo. trabalha, E Kiko. eu Você é tenho que empresária. trabalhar, eu tenho que cuidar, eu tenho que ter dinheiro. Eu falo, eu queria muito poder. Eu falo, tem horas assim, né? Que eu quero ficar em casa, eu preciso. Às vezes eu pego o carro, Silvio, vou falar a verdade pra você, e eu falo, meu marido, vou lá pra São Paulo e volto. Às vezes eu vou comprar um negócio lá pra voltar, pra esse momento da estrada eu ter um pouco de relaxamento. Eu imagino que tem muitas mães que não têm essa oportunidade de falar, vou ali e ficar 2 horas sozinhas, Sim. né? Então a gente tem, eu converso essa minha missão de falar para vocês como identificar uma pessoa com autismo e não causar constrangimento a elas. É um acolhimento para esses pais, para essas mães, para nós, que vocês não fazem ideia. Porque além de tudo, a gente tem que estar o tempo todo preparado, além para nossos filhos, é de como nossos filhos vão ser tratados, né? Eu não posso falar assim para minha filha, por exemplo, Keimi, vamos comer um lanche? Vai. A Camila tem que pensar, nossa, peraí, esses shorts não dá porque ela enfia a mão no bumbum, né? Ela não vai de saia porque ela vai sentar de perna aberta, ela já tem 22 anos. Chegando lá, eu tenho que escolher uma mesa. E se tiver fila, será que eles vão dar o atendimento prioritário que o autista tem direito? Sabe? Será que se eu pedir para baixar música, esse estabelecimento vai me acolher? Você já teve isso? Já aconteceu de você sair com a sua filha, chegar em algum lugar e voltar porque não deu para ficar lá? Já teve. Hoje não mais, mas já teve, claro que teve. Hoje, então, eu falo assim, eu vou nos restaurantes, eu dou essa palestra em loja em comércio, porque eu falo, eu tô dando essa palestra, hoje não é pela Camê. A Camê já passou por isso. É porque eu não quero mais que passem por isso. Né? Se eu conseguir, por 1%, conseguir mudar a cabeça dessas pessoas, eu sei o quanto que a gente vai deixar de sofrer. Porque, filho, Silvio, eu falo assim, não adianta, você vai num lugar, por mais que você seja pseudo bem tratado, né? Dói na gente. Eu falo, então, fora toda essa carga que a gente ainda tem que viver todo dia com essa cicatriz que não fecha. A mãe de uma pessoa com autismo, uma criança com autismo, embora tenha diferenças de uma criança, de um adolescente, de uma pessoa para outra, mas a maior parte, a mãe não tem tempo para ela. Não. Assim, é que eu costumo dizer assim. Hoje eu já não uso tanto isso, porque eu falo, se a pessoa com autismo, hoje, Silvia, se ela tiver as terapias que são devidas por lei para ela, a pessoa com autismo ela consegue desenvolver, ela consegue socializar. Claro que a gente tá falando, tudo tem, né? As suas exceções, tem os casos que realmente não vão ser irreversíveis, mas falando numa régua flat das pessoas com autismo que fazem terapia, que têm acesso à terapia, eles conseguem ter uma vida normal, assim, né? Dentro do que a gente espera, do que a sociedade chama de normal. A gente consegue estar trabalhando isso com os filhos. E o que eu falo para os pais é o seguinte, pra gente não ter preconceito com os nossos filhos, né? Porque eu falo, é natural do ser humano a vergonha de qualquer coisa que seja diferente do normal do outro. Eu falo, então isso é muito importante. Eles precisam saber que eles têm um time com eles, né? Isso fortalece muito também o crescimento da pessoa com autismo. Você falou uma coisa muito séria. Pais com preconceito. O primeiro preconceito é dentro de casa. Isso eu não vou mentir pra vocês. Eu vou falar, eu tenho 3 irmãos. Ninguém conhece a Cami. Entendeu? Conhece de ver na rua, de ver na televisão, de ver no jornal.
Mas ninguém bate na minha porta e fala, olha como ela tá, ela precisa de ajuda. Não existe. Então eu sei o que eu tô falando aqui. Que o preconceito começa na própria família. Às vezes é um preconceito ou uma indiferença. É problema dela, não é meu. Entendeu? Eu tenho a minha vida. Então, eu falo assim, é uma coisa que eu falo, a mãe já passa por isso quando recebe. A mãe começa uma batalha ali. É luta atrás de luta, mas é uma luta feliz. Eu falo, eu sou uma mãe muito feliz, a Camê tem uma vida sensacional. Eu falo, tudo a gente tem que criar uma metodologia, né? Então eu falei assim, a Camê, ela tem que conviver comigo e com todo mundo. Então a Camê desde pequena vai em shopping, vai em aniversário. Ah, ela grita. Mas o filho que não tem autismo também grita. Só que a mãe já tá tão carregada com aquele olhar. Sim. Eu costumo dizer, esses dias eu escutei uma coisa que eu fiquei assim, falei, poxa vida, eu fiquei tentando imaginar. Tinha um menino com autismo que ele jogava futebol muito bem. E o outro pintava muito bem. Aí as pessoas falando assim, nossa, você viu que pessoa com autismo, como joga futebol, como pinta. Mas se ela não tem autismo, ia falar, nossa, que menino incrível, como joga futebol, como pinta. Quer dizer, eles estavam elogiando porque eles têm autismo. Então, quer dizer, o ser humano não existe. Entendeu? Por que ele não pode ser uma pessoa que joga bem futebol, uma pessoa que pinta bem e que tem autismo? O autismo tem que ser irrelevante nessa hora. Porque qualquer ser humano pode jogar bem futebol e pode pintar bem, não concorda?